Imagina só, existem umas ondas na atmosfera que a gente não consegue ver, mas elas são tão poderosas que podem viajar mais de 1.000 quilômetros, confundindo meteorologistas e até surpreendendo cientistas. A gente vai descobrir agora que força oculta é essa, que é capaz de criar tempestades super fortes meio que do nada. Olha, só para a gente ter uma ideia do poder disso, a queda de pressão que uma dessas ondas causa pode ser tão forte, mas tão forte, que os especialistas chegam a pensar que um novo ciclone está nascendo. Só que não era um ciclone. Era outra coisa completamente diferente, se movendo de forma invisível no céu. E é essa pergunta que guia a gente aqui. A gente está falando de um fenômeno que tem uma escala, um poder e consequências bem reais. Pode criar rajadas de vento perigosíssimas, turbulência em céu limpo e até dar o pontapé inicial para complexos de tempestades gigantescos. E mesmo assim, na maior parte do tempo, é totalmente invisível. Então, bora começar a desvendar esse mistério. Vamos entender a natureza e as características dessas ondas, que são conhecidas como ondas atmosféricas de mesoscala. E olha, as dimensões disso são impressionantes. Um comprimento de onda de até 500 quilômetros é uma coisa enorme. Elas duram horas e causam quedas de pressão bem significativas, e é por isso que são confundidas com sistemas de tempo bem maiores. Elas podem aparecer sozinhas, como uma única onda, ou num pacotinho, sabe? Várias ondas viajando juntas. E a distância que elas conseguem viajar é simplesmente inacreditável, mais de 1.000 quilômetros. Imagina só, uma ondulação no ar que nasce numa região e viaja essa distância toda, mantendo a força para impactar o tempo num lugar muito, mas muito longe de onde ela começou. Ok, mas como é que uma coisa tão poderosa assim é criada? A chave para isso está numa palavra: desequilíbrio. Alguma coisa precisa perturbar a atmosfera de um jeito bem violento para gerar essas ondas. A ciência já identificou, assim, 3 gatilhos principais: tempestades muito fortes, o avanço de frentes de ar frio e denso e instabilidades lá em cima, nas correntes de jato. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona. O primeiro gatilho é o mais fácil de imaginar. Pensa numa tempestade com correntes de ar subindo com muita força. Ela literalmente empurra o ar para cima, perfurando uma camada estável da atmosfera. E assim como uma pedra cria ondas na água, essa perturbação cria ondas atmosféricas que vão se espalhando para longe. O segundo gatilho é como se fosse um arado. Uma frente de ar frio, por ser mais densa, avança e meio que empurra o ar mais quente e leve que está na frente dela, forçando ele a subir de uma vez. Esse levantamento forçado de ar é outra forma bem poderosa de criar a perturbação que gera as ondas. Agora, o terceiro mecanismo, esse é um pouco mais complexo, mas, olha, é fascinante. O nome é ajuste geostrófico. Pensa na corrente de jato como um rio de vento lá no alto, que normalmente está em equilíbrio. Se alguma coisa perturba esse equilíbrio, tipo a corrente de jato acelera de repente, a atmosfera reage de forma violenta para tentar se reequilibrar. E nessa tentativa, ela libera uma quantidade enorme de energia. E essa energia se propaga como? Exato, na forma de ondas. Tá, beleza, a gente já sabe como elas nascem, mas a grande questão é: como é que elas viajam mais de 1.000 quilômetros sem sumir no meio do caminho? A energia deveria se espalhar, mas não é o que acontece. Existem os mecanismos incríveis que permitem que elas sobrevivam. O primeiro mecanismo é o que a gente chama de duto de onda. Pensa nele como se fosse uma fibra ótica na atmosfera. A energia da onda fica presa ali dentro de uma camada específica, como num corredor. Ela fica refletindo entre o chão e uma camada mais alta. Isso impede que a energia se perca para cima, forçando a onda a viajar na horizontal por distâncias enormes. Já o segundo mecanismo é ainda mais elegante. É a chamada onda solitária. Nesse caso, duas forças que deveriam ser opostas acabam se anulando de um jeito perfeito. De um lado tem a tendência natural da onda de ficar cada vez mais íngreme até quebrar, do outro tem a dispersão, que é a tendência de achatar a onda, e o que acontece? Uma anula a outra. É esse equilíbrio perfeito que cria uma cena tipo um surfista mestre numa onda que simplesmente nunca acaba, nunca perde a forma. Na teoria, essa onda poderia viajar para sempre, contanto que as condições na atmosfera continuassem ajudando. E aqui vem a parte mais espetacular de todas. Apesar da gente estar falando de uma força invisível, existem umas ocasiões bem raras em que as condições são tão perfeitas que essas ondas acabam se revelando de um jeito visual e dramático. O exemplo mais famoso disso é a nuvem Morning Glory, lá na Austrália.
é a manifestação visual de uma onda solitária na atmosfera. É uma ou várias nuvens em formato de rolo, longas, perfeitamente formadas, que se estendem pelo horizonte e vão avançando como se fossem uma onda no mar. É a prova viva, visível, dessa física incrível que a gente acabou de descrever. Tá, mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Bom, importa porque decodificar esses fenômenos invisíveis tem implicações diretas e muito sérias para a nossa segurança e para a previsão do tempo. Entender essas ondas ajuda a prever quando e onde tempestades fortes podem começar e a antecipar aqueles ventos perigosos que parecem surgir do nada. Para a aviação é crucial, significa alertar sobre turbulência invisível. E como a gente viu lá no começo, evita o erro de confundir uma onda dessas com o nascimento de um ciclone. É uma ferramenta fundamental para previsões muito mais precisas. E a gente termina com essa reflexão. A descoberta e o estudo dessas ondas de mesoescala mostram que a atmosfera é muito mais complexa do que parece à primeira vista. E isso faz a gente se perguntar, né? Que outros mecanismos e forças invisíveis que a gente ainda não entende direito estão operando ao nosso redor, moldando silenciosamente o mundo que a gente vive todo dia? A busca por essas respostas, essa continua.